Bem-vindo a mais uma série dos nossos vídeos para que você possa chegar na sua cirurgia ou de repente na sua consulta com um conhecimento um pouquinho melhor sobre a cirurgia plástica, sobre a sua cirurgia, sobre a sua proposta. Então hoje o assunto, como prometido, vou falar um pouco dos riscos da lipoaspiração, tá? Quais são os riscos e qual é o mito que existe sobre essa questão de lipoaspiração. Muita gente chega no consultório e fala que vai fazer lipo, aí pergunta assim, mas doutor, eu tenho muito medo de lipo, eu quero fazer abdômen, quero fazer mama, opero o nariz, mas eu tenho medo de lipo. Então assim, quais são os mitos, realmente, mitos e verdades nessa questão do risco da lipoaspiração, tá? Vamos ser bem claros. Em primeiro lugar, toda lipoaspiração tem o risco de toda a cirurgia. Toda cirurgia tem um risco. Aliás, quando você vai atravessar a rua, você tem um risco. Quando você vai pular de paraquedas, você tem um risco um pouco maior. Quando você vai subir no elevador, você tem um risco. Para ter um risco, basta estar vivo. Ou seja, tudo que você faz na vida, você tem um risco de não estar mais aqui a qualquer hora. Isso sempre. Então, tem muita gente que não faz nada e tem um infarto em casa e isso acarreta um risco. Então, o que acontece? Quando a pessoa vai fazer uma cirurgia, toda cirurgia tem um risco. Tem um risco anestésico? Tem. Todo mundo tem medo, mas é um risco muito pequeno. Tem o risco da cirurgia? Tem. É um risco pequeno. Tem os riscos pós-operatórios? Existem. Também são riscos pequenos. Isso que eu falo pequeno, se você fizer a cirurgia bem feita, num hospital que tenha infraestrutura, que tenha condições de atendimento intensivo, com os exames pré-operatórios bem feitos. Muitas vezes você tem que fazer algumas avaliações um pouco mais específicas no pré-operatório. Então isso tudo diminui o risco. É como você fosse atravessar uma rua. Vocês aí pensem em São Paulo atravessando a Avenida Paulista ou no Rio de Janeiro atravessando a Avenida Brasil. Na Avenida Brasil em São Paulo, desculpe. Pense você no Rio de Janeiro atravessando a Presidente Vargas, tá? Então, se você atravessar a Avenida Paulista na faixa, esperar o farol ficar vermelho para os carros, verde para o pedestre, olhar para os dois lados, ao meio-dia, você tem um risco muito pequeno. Se você atravessar a mesma rua, Avenida Paulista, à meia-noite, não olhar para nenhum dos lados, você está lá indo sair à noite, indo para uma festa, não está nem aí, nem olha para o lado, está conversando com um amigo, o risco é muito maior. E a cirurgia é a mesma coisa. Se você operar com os exames bem feitos, num hospital bom, com um cirurgião treinado, bem treinado, depois a gente vai falar sobre isso, é um tópico de como saber se o seu cirurgião é bem treinado ou não. Então, se você fizer todas as condições para minimizar o risco é muito baixo. E vamos falar agora exclusivamente o risco da lipoaspiração. Esse mito da lipoaspiração, lipo é perigoso, a mama não, abdômen não, lipo é perigoso. Não, não é bem assim. Na verdade, o que acontece com a lipoaspiração? Na lipoaspiração, a gente aspira a gordura com uma cânula e existe o risco de perfuração? Existe, mas geralmente quando você faz com um cirurgião treinado, esteja acostumado a fazer isso, e pacientes previamente investigados, o que eu quero dizer com isso? Aquelas pacientes que não têm cicatriz no abdômen, que você fez um ultrassom da parede abdominal para saber se você tem alguma hérnia, que não tenha retrações, de preferência que não fizeram muitas lipoaspirações. A paciente, quanto mais mexido o abdômen for, maior o risco que a paciente tem de ter uma perfuração. Claro que, se você fizer mais uma vez o procedimento com um cirurgião treinado, a paciente com risco zero, não tem nenhuma cicatriz, fez o ultrassom na parede abdominal, a chance dela ter uma perfuração é muito, muito baixa, tá? Assim como a chance dela ter qualquer problema na cirurgia. Então, a maioria das pacientes que tiveram algum problema com lipoaspiração entram naquelas condições exceção dessas que eu te falei. Geralmente pode ser uma pessoa que não tem treinamento, a pessoa às vezes nem é cirurgião plástico, muitas vezes acontece com gente que tem treinamento, sim. Quando a paciente tem uma cicatrização, a paciente tem muita fibrose no abdômen, a paciente é uma paciente muito magra que já fez lipo várias vezes, e aí os riscos vão aumentando.
Acho que deu para ter uma noção, mais ou menos. Esqueça esse risco, ó, a lipoaspiração é perigoso, a mama não. Toda cirurgia tem um risco, o risco de trombose, você tem que usar meia cirúrgica, tem que operar num hospital que tenha condições, você tem que operar em um lugar que tenha condições de atendimento intensivo, que tenha um anestesista atencioso, anestesista que fique na sala. Com isso a gente vai diminuindo o risco e a gente passa a atravessar a Avenida Paulista num farol vermelho para os carros, no verde para o pedestre, olhando para os dois lados e ao sol do meio-dia. Tá bom? Então por hoje é só. Mais uma vez, semana que vem estamos juntos de novo. As suas dúvidas envie para o nosso e-mail que vai estar na definição do nosso vídeo. Tá bom?